Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje nós iremos continuar estudando o capítulo 5, que tem como tema a Terra vista por dentro e por fora. E hoje nós iremos estudar as páginas 115 a 121. Então eu gostaria que neste momento vocês aí pudessem estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Então vamos lá, corra lá, pega seu livro e vamos iniciar a nossa aula. Então vamos lá. Da água surge a vida. Então nós vamos iniciar aqui na página 115 e vocês acompanham aí no livro de vocês a leitura aí do texto. Então, a água dos primeiros oceanos reuniu condições materiais que, junto com as condições energéticas do ambiente terrestre, fizeram surgir os primeiros seres vivos. Então, segundo a história, conta que a água dos primeiros oceanos reuniu as condições materiais que, junto também com as condições energéticas do ambiente terrestre, fizeram surgir os primeiros seres vivos. No início, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, esses seres vivos eram minúsculos e bastante simples. Porém, à medida que os anos avançavam, foram evoluindo, se multiplicando nas águas e, posteriormente, nas terras emersas, ou seja, aquelas terras que não estão cobertas por água. Aí como os peixes e depois os anfíbios, os insetos, répteis, aves e mamíferos passaram a povoar a terra e também os oceanos, dando origem ao que denominamos biosfera, que é a palavra que vem do grego bio, que significa vida, e esfera, que significa esfera. Então aí, segundo a história, foi nessa época aí, 3,8 bilhões de anos, que começou a surgir os primeiros seres vivos. E aí começou a povoar a Terra e também os oceanos. Então aqui nós temos, somos os mais importantes? Será que nós somos os mais importantes? Nós, seres humanos, somos os mais importantes? Então aí tem uma pergunta. Somos os mais importantes? De um ramo dos mamíferos, o primata, entre 3 e 7 milhões de anos, surgiu e começou a evoluir para o nosso ancestral. Que seria segundo a história, o macaco. No início, esses primeiros hominídeos do gênero, Australopithecus, eram muito semelhantes aos chimpanzés. Porém, com o passar do tempo, foram evoluindo em virtude das necessidades do acaso e dos ambientes em que viviam, até surgir o Homo sapiens sapiens. Então aí, segundo a história, fala que o ser humano, ele surgiu da evolução, a teoria da evolução, que foi uma teoria criada por Charles Darwin, que ele disse que o homem ele surgiu do macaco. E aí foi evoluindo, até surgir, o ser humano. Então, por isso que, alguns acreditam nessa teoria, que o homem, ele surgiu do macaco. E aí, abaixo, vocês podem analisar aí, nós temos aqui, neste quadro, com alguns crânios aqui, e aqui mostra a árvore familiar dos antropóides e seres humanos. Aí aqui temos, milhões de anos atrás, e aqui mostra a figura hoje. Então aí eles querem dizer que, passou
por uma evolução, né, até surgir o ser humano, até chegar aqui, ó, Homo sapiens, né? Então aí, né, segundo a história, eles contam que a gente veio da família dos antropóides. Então, vocês podem estar depois analisando aí, fazendo a leitura aqui, né, de cada um. Portanto, fomos os últimos a surgir nessa história evolutiva. E se assim é coerente refletir. Será que somos mais importantes dentro desse processo? Né? Então, como eles dizem aí, né, que primeiro vieram os primatas, aí foi evoluindo e por último, né, surgiu o ser humano. Então, eles dizem que ele foi o último a surgir, passou pelo processo evolutivo. Então, aí a pergunta, será que somos os mais importantes dentro desse processo? Nossa importância é atribuída à racionalidade e à capacidade de transformar a natureza. Ou seja, né, nós somos racional, né, o ser humano, porque pensamos, né, e também temos a capacidade de transformar a natureza, o que nos proporcionou grandes conquistas, mas também grandes responsabilidades. Portanto, devemos fazer bom uso dessa aptidão, cuidando bem da terra. Afinal, é nosso dever preservar aquilo que a natureza levou bilhões de anos para criar. Então, a nossa importância está em quê? Atribuída à racionalidade e à capacidade que nós temos de transformar a natureza. Né? Então, nos proporcionou o quê? Conquista, mas também grande responsabilidade. A responsabilidade de cuidar, né, da natureza, ou seja, aquilo que levou bilhões de anos para criar. Então, eles dizem, né, que a nossa diferença está aí, na racionalidade. Cenário 2. Um mutante chamado Terra. Aí nós temos o tempo, né, geológico, aí na página 116. Então vamos aqui, né, para essa parte aqui do texto. Então, ao longo desses 4,56 bilhões de anos, o nosso planeta sofreu várias modificações. Então, na última aula eu coloquei um vídeo onde ele mostrava, né, essa evolução aí, né, essas modificações, o qual ele sofreu. Então, frutos de diversas mudanças climáticas que alternaram o momento de resfriamento e aquecimento da atmosfera. Vasta área da costa terrestre foram se modificando pelo tempo, pela combinação de diversos fatores, né? Ou seja, essas mudanças climáticas aí. E qual foi esses fatores? Aí nós temos aí, ó, a pressão do manto, né, em virtude das suas elevadas temperaturas, que produziu eventos geológicos como terremoto e também rachadura. E com isso foi se criando o que? Vulcões e levantamento de porções da litosfera, o que gerou a formação dos continentes e das montanhas, né? Que a partir dessa pressão vindo do interior da Terra, né? E devido também às suas elevadas temperaturas, produziu esses eventos geológicos aí, como os terremotos, os vulcões, né, as rachaduras, e a partir daí formou-se os continentes e dentre esses das montanhas. E nesse verdadeiro caos organizado, muitas espécies de animais e vegetais surgiram e outras foram desaparecendo nos bilhões de anos das eras geológicas, né? Que essas eras elas foram criadas, como a gente já viu aqui no texto passado, né, de acordo com o passar
dos anos, né? Então eles foram observando, foram estudando, então eles chegaram à conclusão que a Terra ela passou, né, por época, por eras, e aí eles criaram essas eras para facilitar, né, o conhecimento do nosso planeta. Nessa imagem aqui abaixo, vocês observam no livro de vocês, temos aqui a erupção do vulcão Taguraiwa, né, na região central do Equador. Então aqui nós temos o vulcão entrando em erupção e devido a essas, né, transformações na pressão que vem do manto e devido às suas altas temperaturas, produz, né, esses eventos geológicos aqui. Então tudo estaria esquecido, perdido, se a ciência não desenvolvesse forma de reconstruir o passado histórico da Terra, né? Ou seja, se não fosse essa ciência, né, tudo estaria esquecido e também nós não teria conhecimento, né, de alguns fatores. Ou seja, de reconstruir o passado histórico da Terra. Então, graças a essa ciência que se dedica ao estudo da Terra, de estudar suas particularidades, né, temos as informações sobre ela. Então, vestígios de animais, vegetais e minerais muito antigos foram encontrados em diversas rochas e, quando comparados aos animais e vegetais da atualidade, indicaram que estes não eram semelhantes, né? Então, essas plantas e animais eram restos de antigos organismos que foram conservados. E esses restos e vestígios que se depositaram em rochas e que permitem o estudo de formas de vida muito antigas recebe o nome de fósseis, né? Que esses fósseis, eles são restos petrificados de animais e plantas, né, que existiram há bilhões de anos. E eles estão enterrados em lodo, em lama e até mesmo nas rochas. Então esses fósseis eles são muito importantes para o estudo, né, e para se ter conhecimento das formas de vida, né, das rochas, dos vegetais. Então eles são vestígios que são depositados em rochas. E através desses vestígios, né, permitem o estudo de forma de vida muito antiga. E essas formas de vida antiga receberam esse nome aí, fósseis. Aí aqui nós temos geografia em cena, né? Depois vocês estarão aí fazendo a leitura que fala, né, a idade geológica dos fósseis descoberta com a utilização de radioatividade por meio de aparelhos modernos que medem decaimento radioativo pela quantidade de carbono, né? Aqui são os aparelhos que eles utilizam para fazer o estudo desses fósseis. Então eles são muito importantes para a construção, né, do passado histórico da Terra. Aí, com a necessidade de estudar esses achados, organizou-se um novo campo dentro da geologia para estudar especificamente as rochas e também os fósseis. Então, qual é esse campo? Então, nós temos aí, a paleontologia, cujo principal objetivo é investigar a partir desses elementos a origem e a evolução da vida na Terra, viu? Então, com a necessidade que houve de estudar esses achados. Que achados são esses fósseis, né? Então, organizou-se um novo campo dentro da geologia, que esse campo é a paleontologia, e o principal objetivo é investigar, né, a partir desses elementos achados, a origem e a evolução da vida na Terra. Então, é através dos fósseis que foi deixado, né, que eles estão sempre buscando, procurando vestígios, é que nos dá esse conhecimento sobre o passado histórico, né, do nosso planeta. Então, aí na imagem abaixo vocês observam aí, né, os historiadores, né, os estudiosos fazendo aí escavações, né, em busca de fósseis.
Então, estudando rochas e fósseis, a geologia e a paleontologia podem descobrir em que ambientes esses elementos se formaram, bem como as diferentes espécies animais e vegetais que neles viveram, e formação das rochas em épocas passadas. E se nessas épocas houve algum processo de modificação ambiental, principalmente climática, né? Então, eles estudando essas rochas, os fósseis, né? Eles podem descobrir em que ambiente esses elementos se formaram, em que época, né, esses elementos se formaram, as diferentes espécies de animais. Então, eles só vão, né, poder chegar à conclusão através do estudo das rochas e também dos fósseis. Aqui abaixo mostra, né, também fazendo aqui a escavação em busca de vestígios. Aí temos aqui também as eras geológicas. Vamos lá? Qualquer ser humano, por mais idoso que seja, lembra-se de fatos que ocorreram na sua vida. Fatos que marcaram momentos importantes ou que delimitaram períodos de mudanças ou adequação pelas quais passamos. Momento como a data de aniversário, noivado, né, casamento, nascimento dos filhos, marcam a nossa passagem pela vida e compõem a nossa história, né? Então, por mais, né, idoso que seja uma pessoa, mas ele vai sempre lembrar dos fatos importantes que marcaram a sua vida. O seu noivado, né, o casamento, né, o nascimento dos filhos. Então isso fica marcado, né? Ele marca a nossa origem pela vida e aí compõe a nossa história. Então sempre você conversando com o idoso, ele vai contar, né, toda a sua vida, toda a sua trajetória que marcaram a sua história. Então, foi com esse pensamento que os geólogos dividiram a história da Terra em intervalos, que são chamados de espaço. Então foi com esse pensamento, né, de uma pessoa, ele lembrar de todo o seu passado, eles dividiram a história da Terra em intervalos de tempo de acordo com os eventos ocorridos ao longo de cada um deles. Então, de acordo com os acontecimentos, né, o qual ia passando na Terra, então eles dividiram esses espaços. Então, cada um desses intervalos recebeu a denominação de era geológica e foi criada uma tabela que apresenta os fenômenos, os eventos ocorridos em cada uma delas. Viu? Então, foi baseado nesse pensamento aí, de que nós lembramos, né, do nosso passado, de todos os momentos que passamos na nossa vida, e aí eles dividiram a história da Terra assim, em intervalos, ou seja, em espaço, e recebeu a denominação de era geológica. Então aqui abaixo nós temos aqui a imagem, né? Temos aqui fenômenos geológicos na caverna de Fingal, na ilha desabitada, né, na Escócia. Então aqui são fenômenos geológicos, né, a formação, que aqui são formas criadas a partir, né, do movimento que ocorre no interior do nosso planeta, ou seja, o movimento das placas tectônicas, né, que eles faz surgir, né, esses fenômenos aqui. Na página 119, temos aqui a escala geológica de tempo. Então, vocês podem depois estar fazendo a leitura, né? Nós temos as eras, períodos, épocas, tempo ocorrido em anos e as formas de vida, tanto vegetal como também animal. Aí aqui nós temos as eras, então vocês podem estar fazendo aí depois a leitura, viu? Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, Proteozoica, Arqueozoica e Azoica, que aqui nessa era aqui, eles dizem que é o início da Terra.
E essa era uma era sem vida na Terra com elevadas temperaturas, ou seja, a Terra era muito quente, né, nessa era aí, segundo a história. Aí aqui na página 120 temos aqui a radiografia da Terra, né, ou seja, a litosfera. Então aqui são as camadas, né, superficial. Então, nos capítulos anteriores, analisamos a representação do planeta Terra, bem como sua estrutura interna e sua relação com o espaço sideral. Nesse momento, percorremos as profundezas do nosso planeta, desvendando o que existe no seu interior. Né? O que existe no interior da Terra? Né? Nós conhecemos a Terra por fora, mas o que tem por dentro? Então, nesse momento, conhecendo, percorrendo as profundezas do nosso planeta, desvendamos o que existe no seu interior. Se nos fosse possível fazer uma viagem da superfície, né, interna da Terra até o seu centro, percorreríamos, se saíssemos da proximidade da linha do Equador, né, 6.367 quilômetros em linha reta. Contudo, essa viagem é impossível, dada a dureza das rochas, a diversidade de gases e a temperatura, que vai se tornando cada vez mais elevada à medida que vamos nos aprofundando no interior da Terra. Então, seria impossível fazer essa viagem, né? Devido à dureza das rochas e também a temperatura e os gases, porque cada vez que se aproxima do interior da Terra, mais quente fica, ou seja, mais elevada fica a temperatura. Então, seria impossível o homem, né, conseguir chegar ao interior da Terra. Por mais moderno que já existem os equipamentos, mas seria impossível. Aqui abaixo, vocês observam aí essa imagem, nós temos aqui, ó, Poço de Kola, na Rússia. A escavação mais profunda feita pelo homem foi essa daqui. Viu? Segundo a história, né, alguns relatos, né, que foi um poço que foi cavado na Rússia. Então ele diz que essa aqui é a escavação mais profunda que o homem já fez. Então a dificuldade de se chegar ao interior da Terra é tão grande que até hoje, com todo o avanço alcançado pela ciência e também tecnologia, a maior profundidade atingida foi na Rússia, onde, com os objetivos científicos, perfurou-se o poço de Kola, né, que é essa imagem acima, com uma profundidade de 12.261 quilômetros. Então, vale destacar que o projeto foi abandonado após a descoberta de um enorme depósito de hidrogênio, que ameaçava explodir caso se tentasse mais profundo. Então, né, ele foi abandonado devido, né, esse depósito de hidrogênio que ameaçava a explodir caso se aprofundasse mais ainda, né, do interior. Então, ele foi abandonado. A pergunta que você deve estar fazendo agora é: então, como é que se conhece o interior da Terra? Como é que o homem sabe que existe todas aquelas camadas? Como é que ele, se ele não conseguiu chegar, mesmo com os avanços, né, da ciência, os avanços tecnológicos, se ele não conseguiu chegar ao interior da Terra, como é que ele sabe? Como é que tem esse conhecimento dessas camadas? Então, a verdade é que a maioria do conhecimento que os cientistas têm sobre o interior do planeta é fruto de estudos indiretos, além da perfuração de alguns poços e da observação direta dos vulcões e também dos terremotos, né? Então, eles sabem dessa forma aí, o conhecimento que se tem, né, do interior da Terra é fruto desses estudos indiretos aí, além das perfurações que eles fazem e também da observação direta dos vulcões e também dos terremotos, né, que ocorrem na superfície. Então, a partir da observação dos terremotos, das perfurações e também dos vulcões, então eles podem, né, ter a conclusão de que
existe uma camada, né? Existem camadas abaixo da superfície. Então, por isso que aí no texto diz radiografia da Terra. É como se fizesse uma radiografia, né? Se fizesse aí uma ultrassom da Terra, e através dessa ultrassom você vai observar o que tem, né, no interior da Terra, ou seja, do planeta. Nessa página 121 nós temos aqui, ó, aqui a camada, aqui nós temos uma parte, né, simulando aqui uma parte da Terra. Temos aqui o núcleo interno, o núcleo externo, temos o manto inferior e também o manto superior. E aqui são a distância, né, entre uma camada e outra, baseada aí. Entre uma camada e outra, aí você vai ver aqui a distância. Aí temos a zona de subducção, né, a crosta dorsal oceânica, o manto superior. E a zona de transição. Então aqui são algumas das camadas, né, do nosso planeta. Então aí nós temos a representação da estrutura da Terra, de toda a sua estrutura. Vocês podem estar observando aí. Então foi a partir desses estudos diretos e da utilização de diversos instrumentos e técnicas, como o sismógrafo, né, e o ultrassom, que os diferentes cientistas construíram um esquema de representação da estrutura interna da Terra, apresentado na figura acima. Então aqui eles fizeram um esquema, né, para representar toda a estrutura da Terra. Como você pode identificar da superfície até ao seu centro, a estrutura interna do planeta em que vivemos é formada por 3 camadas. Aí nós temos a litosfera, né, ou crosta, que é essa parte aqui, o manto, nós temos o manto e também o núcleo. Aí vem aí a palavra litosfera, é a junção de litos, radical grego, que significa pedra, e esfera, que significa esfera, que é o resultado da denominação esfera da pedra. Então essa parte da litosfera, ela vai tratar a questão das rochas. Por descrição, a litosfera é a camada superficial da Terra. Abaixo da litosfera está localizado o manto, que é a camada que apresenta uma espessura de aproximadamente 2.950 km e que é constituída por magma no estado pastoso, em virtude das elevadas temperaturas que chegam a 4.000, né, graus Celsius. Mesmo que não conhecemos diretamente o manto, tomamos contato direto com o seu material sempre que um vulcão entra em erupção, liberando à superfície o magma ou lava. Então nós temos conhecimento porque quando um vulcão ele entra em erupção, sabemos que dele, né, surge, né, o magma ou o lava. Então, por último, encontramos o núcleo, que apresenta um raio de 3.400 km e que também pode ser chamado de NIF, pois os dois materiais que se encontram em maior quantidade nessa região são o níquel, cujo símbolo químico é Ni, e o ferro, cujo símbolo químico é Fe. Nessa camada, as temperaturas são superiores a 6.000, né, graus Celsius. Mesmo em altíssima temperatura, o NIF é sólido devido à pressão da Terra. Então, nessa parte aí da Terra, que é o núcleo, é a parte mais quente e nela contém níquel e ferro, né, que são materiais encontrados nessa região aí. E esse material ele é sólido devido à pressão da Terra. Então, quanto mais se aproxima do interior da Terra, mais quente fica, ou seja, devido às altas temperaturas. Viu? Então aí a gente conheceu aí um pouco, né, sobre o nosso planeta, sobre a questão um mutante chamado Terra, que são os tempos geológicos, o nosso planeta, né, ele passou por evolução, segundo os cientistas, né, por eras, e que são os intervalos, ou seja, os espaços, né, que ocorreu entre esses intervalos. E a partir da observação dos fósseis, né, dos restos de animais, né,
antigos organismos, eles puderam chegar a essa conclusão, né, de que a Terra ela passou por período. Então nós vamos ficar por aqui, e então estarei passando uma atividade para vocês fazerem no caderno. E estou aguardando atividades que ainda não entregaram. Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula.